Bora para a palavra então, igreja. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios 4, 16. Vamos meditar na palavra de Deus essa noite. Uma palavra abençoada para abençoar a sua vida, a sua casa. Segunda carta aos Coríntios 4,16. Vamos ver o que está escrito lá. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar então, gente. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por mais um domingo que nós podemos falar da Tua palavra, Senhor. Nós possamos expor as Tuas Escrituras, Pai, que nós venhamos ser edificados, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que essa palavra entre dentro de cada coração que está nos assistindo neste momento, Pai. Entre em cada lar, Senhor, e faça morada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos traz de volta à vida, Senhor, nos reanima nesse momento de dificuldade que a nossa nação está vivendo, Senhor. E eu te peço, Pai, vem nos dar visão de águia, Pai, para que nós possamos caminhar firmes, Pai, em direção a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pelos louvores entoados, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos dízimos entregues no Teu altar, Senhor, mas este é o momento em que a Tua igreja, Senhor, presta atenção na palavra que Tu tens, Deus, para nós nessa noite, Deus. Pai, elimina, Senhor, todo tipo de distração, Senhor, para que os Teus filhos possam botar os olhos fitos, Deus, na Tua palavra, Senhor, e assim ela possa entrar como uma semente, Pai, dentro de cada coração que tem nos assistido, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Apóstolo Paulo, né? Todo mundo conhece o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo escolhido por Cristo para pregar para nós, os gentios. E o apóstolo Paulo, ele foi quem fundou a igreja em Corinto, né? O apóstolo Paulo foi ele que deu início à igreja em Corinto. Então o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, né, em 1 Coríntios, a primeira carta à igreja aos Coríntios, ele traz uma carta mais de exortação, né? Paulo, ele traz uma carta exortando a igreja que ele tinha fundado lá em Corinto. Por quê? Porque eles tinham perdido, né, a essência. Eles começaram a caminhar segundo as suas próprias vontades, dando uma deslizada na palavra, querendo entender a palavra conforme o seu coração. E eles se desviaram momentaneamente do foco, que é a palavra de Deus. Né, imagina, a palavra fala, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eles pegaram essa palavra e estavam pecando deliberadamente. Estavam pecando sem pensar na consequência, porque a palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eles pecavam, eles criam que mais graças eles iam receber. Ao ponto, gente, do filho de uma pessoa trair o pai com a sua madrasta. E todo mundo achar muito bonito e bater palma para isso, porque ele estava pecando, então a graça ia ser abundante na vida dele. Então Paulo vê tudo isso e ele escreve então a primeira carta aos Coríntios exortando essa igreja, exortando, realinhando ela com a vontade de Deus. Então Paulo, nessa primeira carta, basicamente é isso, né, que ele vem fazendo, ensinando e mostrando para a igreja os seus pecados e trazendo de volta ao corpo. Já na segunda carta aos Coríntios, que é a que nós lemos agora, Paulo, ele vem com uma visão um pouco diferente. Por quê? Porque a igreja nesse momento, ela se contaminou. Pessoas de fora vieram na igreja e começaram a contaminar a igreja e contaminar o apostolado de Paulo, falando que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, porque ele não andou com Cristo. Então, Paulo, ele teve que começar a defender o seu apostolado e a sua fé. Só que o grande problema disso tudo é que o apóstolo Paulo, ele tinha um passado que não ajudava muito. E esse passado, diante dos judeus, realmente não fazia ele uma pessoa muito bem vista diante da comunidade judaica. O judeu, por essência, ele tem uns pequenos detalhes no comportamento dele. E um deles é que todo judeu crê
que se a pessoa tem Cristo, se Deus está com essa pessoa, né? Se Deus está do lado dessa pessoa, vivendo com essa pessoa, cuidando dessa pessoa, tudo vai bem. Eles têm esse pensamento, se o judeu, se a pessoa, ela é bem sucedida financeiramente, ela é bem sucedida na sua casa, ela é bem sucedida na sua vida, Deus está com ela. Agora, se a pessoa não é bem sucedida, aí Deus não está com ela. É bem grotesca, é bem diferente essa visão, né? Agora tu imagina o judeu olhando para Paulo, o judeu analisando a vida de Paulo, né? Imagina, Paulo naufragou 3 vezes, Paulo foi picado por cobra, foi apedrejado, foi chicoteado. Imagina a cara do judeu analisando a vida desse cara, escutando a palavra que ele prega. Lógico que ele não ia acreditar na palavra de Paulo, porque Paulo ele não tinha uma vida que culturalmente estava alinhado com o pensamento deles. Então eles não criam que Paulo ele realmente era um apóstolo que pregava a verdadeira palavra de Deus, porque a vida dele não estava alinhada com os pensamentos da época. Então Paulo ele vem nesse versículo trazendo tudo isso, dizendo que o que ele estava passando, as dores momentâneas dele, o que ele tinha vivido, o que ele estava vivendo, não definia quem ele era, não definia a base que ele tinha, não definia para onde ele estava olhando, que essas dores que ele estava passando não faziam dele quem ele era. Essas dores que ele tinha passado não definia a vida dele. Então Paulo, ele vem e escreve isso, mostrando para a igreja, para não olhar para as coisas, para a igreja não analisar e olhar para as coisas do mundo, para as coisas que passam na carne, porque isso não define quem o cristão é, né? Tem muita gente, eu não sei quem foi que inventou isso, que pensa e acha que quando a gente está vivendo a vontade de Deus, o cerne da vontade de Deus, tudo vai bem. E existe ainda até hoje esse pensamento dentro da igreja evangélica, que quando eu sou bem sucedido, que quando eu tenho um carro bom, uma casa boa, que quando eu tenho uma condição boa financeira, ou quando tudo vai bem é porque Deus está comigo, mas quando não vai bem é porque Deus não está comigo. E eu não sei quem foi que implantou isso na mente da igreja, porque não tem nada a ver, não tem nada a ver. A pior coisa que um cristão pode fazer é ser bem sucedido do que Deus não mandou ele fazer. A pior coisa, o pior erro que ele pode cometer, porque ele fica pedalando por um caminho que Deus vai ter que voltar todo ele para botar ele de volta no caminho correto. Então, vamos já começar agora no começo dessa pregação, dessa palavra, a desmistificar algumas coisas. E essa é uma delas. A nossa base não está naquilo que nós somos ou que nós temos. A nossa base está naquilo que Deus pensa sobre nós. Do que nós pensamos, do que nós olhamos, como nós agimos diante de Deus. Aí sim está o nosso caminho. Aí sim está quem nós somos. Para pensar. Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, Davi, ele teve que fugir de Saul, porque Saul estava perseguindo ele, mandou todo o exército atrás de Davi. Davi teve que se esconder em caverna, Davi teve que se esconder em um monte de lugar, para não ser pego. Por quê? Porque Saul colocou a cabeça de Davi a prêmio, botou a cabeça de Davi a prêmio. Será que Davi não estava vivendo a vontade de Deus? Não foi Deus que mandou ele ser ungido? Será que Deus não estava junto com ele nesse momento? Ele estava vivendo sempre da vontade de Deus, com certeza. Vamos pensar em José. Imagina, José jogado num buraco, num poço, né? Depois, ele foi vendido como escravo. Lá na frente ele foi caluniado. Disseram que ele fez o que ele não fez. Daí por causa disso ele foi jogado numa cadeia, passou muito tempo dentro dessa cadeia. Será que José não estava vivendo o centro da vontade de Deus? Será que não era a vontade de Deus que José vivesse isso? Será que Deus não estava com tudo planejado para que José fosse o governador? Pensa em Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia, né? Um anjo veio falar com Daniel, homem muito amado. Foi isso que o anjo falou quando desceu na terra. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Será que Deus não estava com ele? Será que não era o centro da vontade dele aquilo que ele estava passando? Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego não se contaminaram com a comida do rei, não se curvaram diante da imagem. E por consequência, o que aconteceu? Foram jogados na fornalha. Será que eles não estavam vivendo? A obediência deles não agradava a Deus?
Eles não estavam vivendo o centro da vontade de Deus. Pensa aí na sua casa. Com certeza que estavam. Meu irmão, entende uma coisa. Deus, Ele não vai te livrar dos momentos ruins. Deus vai estar com você nos momentos ruins. Se for necessário Deus descer do céu e entrar lá na fornalha e arrancar você de dentro da fornalha, Ele vai descer, Ele vai lá arrancar. Porque a palavra fala que Ele estaria com a gente até a consumação dos dias, até a consumação dos tempos. Deus está com a gente em todo o tempo. Deus não livra a gente dos problemas. Ele não nos promete isso. Ele promete passar os problemas com a gente, nos alicerçando, nos cuidando, nos guardando, nos levando, nos trazendo de volta quando a gente cai. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus fala na palavra dele. Você vai ter momentos difíceis. Nós estamos vivendo um problema no nosso país. E não é só um problema de uma pandemia. O problema ele é financeiro, o problema ele é político, o problema ele é realmente uma pandemia. É um problema que agora, com essa questão do Covid, estourou. Porque desde muito tempo os nossos hospitais já não têm mais leitos. Desde muito tempo, não é de agora. Não é de agora, agora só potencializou o problema. A falta de leito ela já existe. A linha da pobreza é enorme no nosso país. Isso a gente já tem vivido. O problema que nós estamos vivendo é que juntou tudo ao mesmo tempo. E afetou vários setores, meu irmão. Eu não sei se você foi afetado com isso, mas muita gente foi afetada com esse problema. Então Deus, ele não nos promete nos tirar desse problema e nos colocar numa redoma de vidro. Deus promete estar com a gente no problema, passando o problema junto com a gente, nos sustentando no deserto. É isso que Deus nos promete. E essa fé inabalável, que Paulo ensina para a igreja de Corinto. Essa fé inabalável, a fé de não olhar para as coisas, para as circunstâncias, a fé de olhar para o alto, a fé de pensar com a mente do alto, porque lá nós estamos construindo, no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio da tribulação, nós estamos construindo algo inabalável. Lá no céu nós estamos construindo algo inabalável, quando a gente permanece firme na vontade de Deus. Lá nós estamos construindo algo que não vai ser roubado, que não vai se destruir, que não vai ter pandemia, que vai nos fazer desistir. Lá nós estamos construindo uma glória. A palavra fala, a glória construída. Nós estamos construindo isso lá no céu. Por quê? Porque é exatamente isso que Deus está falando que nós temos que aplicar na nossa vida. Nós não podemos olhar para as circunstâncias e ficar olhando para as circunstâncias. Porque senão nós vamos nos alimentar daquilo e nós vamos viver sobre aquilo. E as coisas de Deus nós vamos colocar de lado. As coisas de Deus nós vamos colocar como segundo plano. E daí vai vir a aflição, vai vir a angústia, vai vir o desânimo. É isso que vai vir. No momento que a gente olha para o problema e se alimenta dele e crê que ele é maior que o Deus que nós servimos, é essa a consequência. Mais pessoas indo para dentro dos seus quartos com depressão, mais pessoas com síndrome do pânico, mais pessoas se suicidando. É isso que acontece. E essa fé inabalável que Paulo está dizendo para a igreja. Porque nesse tempo eles viviam tribulações assim como nós estamos vivendo hoje. Nesse tempo, eles estavam passando por muitos problemas. A igreja estava sendo perseguida. Pessoas que pregavam a palavra, pessoas que pregavam a graça de Deus, elas estavam sendo perseguidas e mortas. Então, para pregar a palavra tinha que se esconder. Para pregar a palavra tinha que ser em locais distantes, né, em catacumbas, no meio do mato, em vários lugares onde os romanos não iam. Porque se pegassem pregando a palavra de Deus, pregando a graça de Cristo, eles seriam mortos. Imagina, é a mesma situação, nós estamos sendo oprimidos, né? Tem muita gente se sentindo oprimida nesse tempo de não poder sair de casa. Agora barreira sanitária aqui na cidade, né? Tem lugares que está pior, gente. Aqui não está tão ruim assim não. Tem lugares que está pior. Então, é essa opressão que Paulo está vindo trazer, porque não eram as 1000 maravilhas que a igreja vivia. Só que o grande problema é que hoje nós cremos que o centro da vontade de Deus, o cerne da vontade de Deus, tem que ser a Disney, né? Que quando a gente estiver no centro da vontade de Deus, quando a gente estiver realmente na vontade de Deus, tudo vai bem. Tudo vai bem, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós vamos aprender no meio da tribulação.
Nós vamos aprender no meio do problema. Nós vamos aprender no meio dos tempos difíceis. Porque é essa fé inabalável que Deus quer gerar no nosso coração. É essa fé que olha para a situação e não treme. É essa fé que Deus quer gerar no nosso coração. Os tempos difíceis, eles vêm para nos fortalecer, porque a palavra já fala que quando estou fraco, aí estou forte. Não é isso? Quando estou fraco, aí é que eu sou forte. E que esses tempos difíceis vêm para Deus revelar em nós aquilo que nós somos. Deus, Ele não nos coloca em momentos, não permite que nós passemos por momentos difíceis na nossa vida, simplesmente porque Ele nos odeia. Deus, Ele permite que nós passemos por esse tipo de situação na nossa vida, não para provar a nossa fé, mas para provar para nós que nós temos fé e que ela é eficaz. Deus nos criou, Ele sabe o quanto de fé nós temos. Deus nos criou, Ele sabe o quanto de fé Ele depositou dentro de você. Então Ele não precisa testar a sua fé, porque Ele sabe a fé que você tem. Só que na maioria das vezes é nós que não sabemos a fé que nós temos. Nós é que não sabemos o que nós somos capazes de fazer através de Cristo. A palavra já nos ensina que através de Cristo nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E por que não estamos fazendo? Por que não estamos fazendo? Né? Nós temos que parar de olhar para a situação e se alimentar dela. Entenda, meu irmão, você foi chamado para viver o sobrenatural. Você não foi chamado para viver o natural. E o sobrenatural de Deus, a lei de Deus no sobrenatural diz que as bênçãos do Senhor irão atrás de nós e nos alcançarão. As bênçãos de Deus virão atrás de nós e elas nos alcançarão. Nós não precisamos viver correndo atrás das bênçãos, porque Deus já preparou todas elas para você. Deus já preparou tudo o que você precisa. Deus já escreveu a sua história, desde o começo até o final. Ele já sabe quem você é. Ele te ama. Ele te trouxe até aqui. Ele não quer que você sofra. Só que nós precisamos entender o nível de fé que nós precisamos viver nesse tempo, para poder viver algo grande. Nós precisamos entender o nível de fé que nós precisamos ter, pensar, agir, olhar, para que nós possamos viver esse período de pandemia. Meu irmão, eu não sei quando isso vai acabar. Na verdade, ninguém sabe quando isso vai acabar. Mas até lá nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Até lá nós não podemos fraquejar. Tem tanta gente abandonando a fé. Tem tanta gente deixando de ir na igreja. Tem tanta gente deixando de assistir live de igreja, transmissão de culto, indiferente do ministério que seja. Deixando de ver um culto, de ver uma palavra de Deus para estar vendo outras coisas. Ah, não, porque o culto é gravado, fica disponível, então eu consigo ir lá e olhar depois. Gente, não perca esse tempo é precioso. Se tivesse liberado hoje a igreja para estar cheia, você deveria estar aqui, que aqui é o seu lugar, na comunhão dos irmãos. Então não perca essa comunhão, não perca esse horário. Pegue essa palavra para você, meu irmão. Saia do sofá e pregue o Evangelho. Saia do sofá e pregue o Evangelho. Não é tempo de ficar parado, é tempo de falar da palavra. Ah, mas eu estou com medo de sair na rua e pegar o Covid. Amém, meu irmão. Existe uma coisa chamada Instagram, certo? Instagram. Grava um videozinho no teu stories e posta lá da palavra. Eu quero fazer um desafio com você nessa noite. Você que tem o desejo de falar de Deus, de falar da palavra de Deus, de pregar o Evangelho. Meu irmão, essa semana grava um videozinho curto no seu stories, 30 segundos pode ser, lendo a palavra, falando um pouquinho de Deus, e nos marca lá no Instagram, nos marca Lagoinha Indaiatuba, marca a gente lá. Nós vamos repostar o teu vídeo, porque a palavra de Deus, ela não pode ficar parada. Não é tempo da igreja estar fechada sem falar do reino. Nós precisamos exercer a nossa fé, essa fé que Paulo prega, essa fé que Paulo fala. É essa fé que nós temos que exercer, não olhando para o natural, mas pensando no sobrenatural. Porque lá no sobrenatural de Deus, lá no céu, lá no reino celestial do nosso Pai, Ele ainda está sentado no trono. Ele não saiu do trono e o governo do mundo ainda está na palma da mão dele. Tudo acontece porque Ele permite e porque Ele não permite. Deus não é pego de surpresa. A gente não consegue surpreender a Deus. O Covid não surpreendeu a Deus. Ele está no controle, Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe todas as pessoas que estão tirando proveito dessa situação. Ele sabe. E pensa uma coisa, grava isso no teu coração, o nosso Deus, Ele é justo. E não só é justo, Ele é justo e exerce justiça. Fica em paz, meu irmão. Fita os teus olhos no reino. Olha para o céu, exerça a sua fé.
É isso que Deus chama quando nós nos convertemos. É essa proposta que Cristo nos dá. É essa proposta que Cristo nos dá. Andar no firme fundamento daquilo que a gente não vê. É isso que Cristo nos chama, para viver a fé. O firme fundamento daquilo que a gente não sabe. Agora presta atenção, não quer dizer que é porque a gente não enxerga, que não está lá. Todas as bênçãos já foram feitas para nós nas regiões celestiais, e elas nos alcançarão. Não quer dizer que você não está vivendo esse período de bênção na sua vida, esse período de fartura na sua vida, que ela não vai chegar, que ela não vai bater novamente na tua porta, porque ela vai te alcançar, meu irmão. Ela vai te alcançar. Só que nós precisamos ter o nosso coração alinhado com o do Pai. Nós precisamos ter o coração alinhado com o de Deus, se nós não tivermos, não adianta. A gente não compreende o momento, como eu falei semana passada. A gente não compreende o que nós estamos vivendo. Isso nos tira do foco. Isso faz com que a bênção passe e a gente não veja. Nós temos que estar preparados para receber a bênção. Preparados para receber o que Deus tem para nós. E eu não estou falando só de bênção financeira não, meu irmão. Uma família restaurada também é bênção. Um filho que sai das drogas também é bênção. Uma cura também é bênção. Uma cura também é bênção. Irmãos e pais que não se conversam mais quando voltam a ter relacionamento é bênção, meu irmão. Não pense só em coisas materiais, porque nós estamos aqui lutando por algo sobrenatural. Nós não estamos lutando aqui por um carro ou por uma casa. Nós pregamos o Evangelho de Deus. O Evangelho que prega a vida, que prega o amor, que prega a restauração. É esse Evangelho que você tem que prestar atenção. Esses dias eu estava vendo um pastor que eu gosto muito, e fizeram uma pergunta para ele, né? E perguntaram para ele: pastor, essa história de fazer uma campanha, né? Uma campanha cobrando, né? 7 semanas da vitória, e cada semana tem que ir lá e depositar R$500, R$100, R$200, enfim, o valor que for. É de Deus ou não é de Deus? Sabe qual foi a resposta dele? O golpe está aí, cai quem quer. Certo? Deus não precisa do teu dinheiro. A obra dele, para ser sustentada, precisa de pessoas fiéis. Isso sim. Agora, você não compra a sua bênção. Você desfruta da sua bênção. Ela já foi comprada lá na cruz. A fé que você tem, que Deus colocou dentro de você, faz você desfrutar disso. O momento que você está vivendo não define a sua vida. Não define quem você é. Olhe para o céu. A palavra que você está esperando, a resposta que você está esperando, está no olhar que você tem. Olhe para quem pode te dar essa resposta, e Ele vai te dar essa resposta. Para de olhar para homem, para de olhar para o que o homem fala, para o que o homem faz, para de olhar para o diagnóstico humano, e olha para o diagnóstico do céu, porque no céu não tem doença, no céu não tem crise. No céu não tem crise. E a palavra já nos fala lá no livro de Mateus, que seja assim na terra como é no céu. Se Jesus Cristo fala que pode ser aqui na terra como é no céu, é porque é possível o reino de Deus ser instalado dentro da sua casa. É possível o reino de Deus se fazer presente no seu trabalho. É possível o reino de Deus, a paz, a graça, a vitória, a calma, a tranquilidade, o fruto do Espírito se manifesta na tua família. É possível. É possível. Exerça a sua fé. Você tem fé. A partir do momento que você se converteu, você recebeu ela, chamado Espírito Santo. É Ele que vivifica a sua fé. É Ele que vivifica quem você é. É Ele que te constrange do certo e do errado. É Ele que te mostra o caminho. Ele é o nosso Consolador. Lembre-se, meu irmão, lembre-se. O filho veio para explicar o pai, porque ninguém mais entendia o pai no Velho Testamento. Porque as pessoas entendiam o pai como sendo aquele carrasco, né? Aquele Deus brabo que mata todo mundo, que exerce justiça, que está sempre brabo, sempre bravo. É isso que lá no Antigo Testamento eles pensavam. Então Cristo vem para explicar o pai, falando que o pai não é brabo, o pai é amor. E porque Ele te amou, Ele te trouxe até aqui, Ele te sustenta. Só que quando Cristo vai embora, Ele deixa quem? O Espírito. O Espírito para quê? Para revelar o Filho. Cristo está sendo revelado dentro de você nesse momento através do Espírito Santo, meu irmão. Entenda isso, deposite a sua fé nele. Olhe para o lugar certo. Não deixa esse lugar que você está vivendo, deixar a sua visão ampla ser tapada, ser obstruída. Saia desse lugar que limita a tua visão. A tua visão ela não está aqui na terra, a tua visão está lá no céu. E é lá no céu que você deve fitar os teus olhos, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé.
Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não adianta a gente se achegar até Deus se a gente não tiver fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Ele é justo e galardoador daqueles que o buscam. Busque a Deus em fé, busque a Deus em sabedoria, busque a Deus na palavra, expresse o amor dEle. Não quer sair de casa? Amém, meu irmão, respeito. Não deve sair de casa se você tem medo. Se você tem alguma doença, se você está na idade que não pode sair de casa, porque pode pegar doença e ser pior. Mas a internet, ela está aí. Fale, pregue a palavra de Deus. Tem pessoas precisando ouvir uma palavra que vai sair da sua boca. Tem pessoas precisando ouvir o que você tem para falar como filho. O que você tem para falar. A sua fé, ela vai contagiar outras pessoas. E essas pessoas vão sair do lugar onde elas estão. Porque você é boca de Deus nessa terra. Você é boca de Deus nessa terra. Eu quero te chamar nessa noite, meu irmão, para sair desse lugar de marasmo, para sair desse lugar de comodismo, né? Esse último ano nós ficamos muito acomodados. Este último ano nós ficamos muito tranquilos em casa, né? Pessoas trabalhando home office. Muita gente trabalhando home office, né? Fazendo o seu horário e tal, e dando um jeito. Gente, para a palavra de Deus não tem jeitinho. Não é tempo de a gente ficar acomodado, é tempo de a gente pregar a palavra. Porque os dias maus virão, eles estão próximos. Os dias maus virão e eles estão próximos. E depende de você como filho, como boca de Deus nessa terra, para que a palavra seja falada, para que a palavra seja exposta. Meu irmão, o problema que você está vivendo está a um passo de fé de distância para ser resolvido. Um passo de fé. Desatule o teu coração, meu irmão. Desatule a tua mente. Limpa a tua mente. Te alimenta da palavra. Te fortalece. Te fortalece em Deus. Coloca os olhos no lugar certo. Tira os olhos da terra e coloca os olhos no céu. Porque o que é do céu permanece, mas o que é da terra vai ficar aqui. As riquezas dessa terra, elas vão ficar aqui. A traça vai comer, os ladrões vão roubar. Mas o que a gente constrói lá no reino de Deus, isso vai permanecer. Construa no reino de Deus. Exerça a sua fé. A fé que move montanhas. Vou repetir, não é à toa que Jesus Cristo falou que nós faríamos coisas maiores do que aquele fez. E por que não estamos fazendo? Talvez a nossa fé, ela esteja longe da vontade de Deus. Talvez a nossa fé, ela esteja totalmente ao contrário. Nós estamos mais preocupados em orar por bens materiais. Estamos mais preocupados por orar por coisas que vão ficar aqui, do que pelo que realmente importa. Vou repetir, não digo que está fácil. Não estou dizendo que você não deve orar pelo seu emprego que você perdeu. Não estou dizendo que você não deve orar pela saúde da tua família. Agora nós temos perdido muito tempo com coisas que não importam. Nós temos perdido muito tempo com aquilo que não tem valor. Os dias estão passando. Os dias estão passando. E a palavra fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Deus vai vir e vai sarar a terra e as feridas dela. Essa ferida não foi selada ainda, ela não foi curada ainda. Porque a igreja de Deus, a igreja não entendeu o papel dela. A igreja que deveria exercer a fé, a igreja que deveria exercer a palavra, você, eu, todos nós que nos julgamos cristãos, praticantes da palavra, não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. Ou estamos fazendo muito menos do que deveríamos fazer. É esse convite que eu te faço essa noite. Expresse a sua fé. Expresse a sua fé. Deus tem um recomeço para cada vida que você vai falar. Deus tem um recomeço para você que está aí. Muitas pessoas nesse tempo de dificuldade estão tristes, angustiadas, abatidas. E você talvez possa ser uma pessoa dessas. Isso não é errado, meu irmão. Davi, quando foi saqueado, ele voltou da batalha, quando chegou na cidade dele, ele viu que tinha sido saqueado. Ele ficou transtornado porque levaram as riquezas da cidade, levaram as crianças, as mulheres e tudo que eles tinham. Então ele juntou de novo o exército e Deus autorizou eles a irem atrás dos inimigos, irem atrás daqueles que tinham saqueado eles. Então eles chegam na beira de um lago, né, para descansar um pouco, e metade do exército fala que não aguenta mais, que não aguenta mais. E esses ficaram descansando.
Mas o resto do exército, em torno de 300 homens, foi até lá e voltou com a vitória da batalha. Meu irmão, eu respeito o seu cansaço, eu respeito a sua tristeza, eu respeito a sua angústia, mas Deus quer tirar você desse lugar. Deus, Ele anseia por tirar você deste lugar. Deus anseia tirar você desse lugar onde você está agora. Ele deseja ter um encontro real contigo. Ele deseja ter um encontro verdadeiro contigo. Não permita que o inimigo venha tirar esse momento. Não permita que o inimigo venha tirar esse encontro que Deus tem para fazer com você nessa noite. Se você está se sentindo desse jeito aí do outro lado, se você está se sentindo angustiado aí do outro lado, não tenha vergonha de botar a sua mão no coração. Não tenha vergonha de se ajoelhar na frente da televisão ou de fechar os seus olhos. Porque Deus quer derramar algo precioso sobre a tua vida nessa noite. Deus quer recomeçar a tua história nessa noite. Deus quer restartar a sua fé. Né? Porque muitas pessoas falam que a fé, eu não tenho fé, minha fé acabou. Né? A minha fé está fraca. Não, meu irmão, a sua fé não está fraca. Ela está atulhada de coisas que não importam por cima. No momento que você tirar tudo isso que tem deixado você parado, que tem deixado você trancado, que tem bloqueado a sua mente de exercer a fé que Deus colocou no seu coração, tudo vai começar a caminhar de novo. Porque uma montanha pode se mover com um passo de fé. Um morto pode se levantar com um passo de fé. Um paralítico pode voltar a andar com um passo de fé. Um cego pode voltar a enxergar com um passo de fé. Falta a gente exercer essa fé. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te clamo, Senhor, nesse momento, Pai, que essa palavra, Senhor, que foi declarada aqui nessa noite, Deus, palavra para revigorar os meus irmãos, Pai, palavra para mostrar que a igreja já sofreu por várias coisas, Pai, assim como nós vimos aqui nessa noite, Deus. Nós já passamos por tribulações, Pai, nós já passamos por perseguições, Deus. E nós tivemos homens e mulheres nessa época, Deus, que não pararam, Senhor, que não tiveram medo do fio da espada, Senhor, e continuaram, permaneceram firmes, Deus, uma fé inabalável, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que nesse momento vá, Senhor, e reaviva, Senhor, reavive essa fé inabalável no coração dos meus irmãos, Pai. Esse que está batido, Senhor, que ele volta a ter vigor, Pai. Esse que está caído, Senhor, triste, Pai, que ele volte a ter vida, Pai, vida, mas vida em abundância, Senhor. Visita essas pessoas nesse momento, Pai, e traz de volta, Senhor, traz de volta aquele amor, Senhor, aquele fogo, Senhor, aquela vontade de falar da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Deus, reaviva os meus irmãos, Pai. Eles podem estar abatidos, mas Tu és o Deus, Pai, que traz de volta, Senhor, aquele que já morreu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, Pai, nos dá visão de águia, Senhor, nos mostra o caminho, Senhor, nos dá estratégia, Pai, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas nesse tempo, Senhor. Traz de volta aqueles que se distanciaram da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Deus. É o que nós pedimos, Pai, é o que nós pedimos, traz os Teus filhos de volta, Senhor, para que eles possam voltar a falar de Ti, Senhor, e assim voltar a comungar no corpo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não permita que esse tempo, Deus, venha esfriar a igreja, Senhor. Não permita que esse tempo venha esfriar o coração do meu irmão que está me assistindo nesse momento, Senhor. Não permita, Pai. Não permita, Senhor, que ele venha queimar, Senhor, queimar de vontade, Deus, de estar aqui neste lugar, Senhor, trabalhando, Senhor, fazendo a Tua obra, Deus, vendo vidas serem transformadas, Deus, famílias serem restauradas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço nesse momento. Recomeça as vidas, Pai. Recomeça as famílias, Pai, as pessoas e os sonhos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu oro, eu te agradeço. É o que eu te peço, Pai. Amém. Meus irmãos, vamos fazer isso nessa semana? Grava um vídeo. Grava um videozinho curtinho, 30 segundos pode ser. Fala da palavra de Deus. Deixa uma palavra de fé. Nos marca lá no Instagram. Vamos fazer isso disseminar. Vamos fazer isso chegar em lugares que nunca chegou antes. É para isso que nós somos chamados. É para isso que você foi chamado. Não tenha vergonha. Jesus Cristo não teve vergonha de ser pendurado no madeiro nu por nós. Então nós não podemos ter vergonha dele aqui nessa terra. Amém? Estenda essa mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que a paz que excede todo entendimento venha sobre a sua família, venha sobre a sua casa, venha sobre o seu coração. E que se manifeste com glória, se manifeste com graça, se manifeste com a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Até semana que vem. Deus abençoe.